E aí, pessoal, beleza? A gente vai dar sequência aqui no assunto sobre lentes esféricas, tá bom? Agora a gente vai para a parte analítica, ok? É uma parte rápida, bem prática, tá certo? Aqui está o material de vocês. Vamos nos ater neste capítulo aqui a esses quadros amarelos, tá bom? E as ilustrações. Então nós temos aqui, pessoal, o referencial de Gauss aqui das lentes, onde nós temos a origem, tá certo? Que é o centro óptico, que era o vértice. Nós temos o eixo das abscissas, que corresponde ao eixo principal, tá bom? E as ordenadas, que é um eixo que divide a nossa lente ao meio, ok? Tranquilo. Pessoal, esse desenho aqui é importante porque, ó, olhando para a luz incidente, ou seja, o raio de luz incidente, nas lentes de bordos finos, observa que a distância Pzinho aí, que é a distância do objeto para a lente e da imagem para a lente, os objetos reais, as imagens, no caso das lentes de bordos finos, elas podem ser imagens virtuais ou imagens reais, e nas lentes de bordos grossos, a imagem ela é apenas virtual, ok? Beleza? O que acontece quando o objeto é real? Essa distância ela é positiva. Olha o primeiro quadro amarelo aqui, ó. O P é maior que zero, é positivo. Então, o objeto real, tá bom? A distância da imagem, que é o P', tá certo? Esse P' aqui, se ele for maior que zero, a imagem ela é real, tranquilo? Quando esse P' ele é menor que zero, a imagem é virtual, tranquilo? É dado o sinal aí desses valores para a gente. Ok. Aí, pessoal, isso nessa parte aqui. Agora, quanto ao objeto e o tamanho do objeto e da imagem. Caso a imagem e o objeto, que é o I e o O, tá certo? Eles tiverem o mesmo sinal, tem-se que a imagem é direita em relação ao objeto, ou seja, eles vão estar no mesmo sentido e direção, tá bom? Se for a setinha, as duas setinhas estão apontadas para cima sobre o eixo principal. Quando o sinal da imagem do objeto tem sinais opostos, a imagem ela é invertida em relação ao objeto. Onde que a gente vai aplicar essa questão aqui de sinais, professor? Nas fórmulas aqui, nas equações de Gauss e do aumento linear. A equação de Gauss é o aumento linear. Observa aqui, ó, que a equação de Gauss, que é essa relação aqui do foco, da distância focal e a distância da imagem, distância do objeto, tá bom? P, distância do objeto, P', distância da imagem. Tranquilo? Essa aqui é a famosa equação de Gauss, que a gente já havia visto ela lá em espelhos, tá ok? O aumento linear também é a mesma fórmula, nós temos a mesma relação, as relações de fórmulas que nós tínhamos lá nos espelhos esféricos, tá certo? Não muda, tá bom? Eu vou adiantar aqui para essa parte aqui, ó, onde quando o aumento linear calculado, ele for positivo, ou seja, maior que zero, a imagem é direita em relação ao objeto. Quando o aumento linear ele for negativo, a imagem é invertida em relação ao objeto. Tranquilo? Beleza? Aí, quando o aumento é maior que 1, tá certo? O cálculo do módulo do aumento linear for maior que 1, a imagem ela sofreu aumento. Quando o cálculo do aumento linear for menor que 1, a imagem sofreu uma redução. E quando o cálculo do aumento linear for igual a 1, ele não sofreu nenhuma alteração de tamanho, a imagem não sofre alteração de tamanho. Beleza? Tranquilo? Deu para entender isso daí, né? Então, bora partir para o próximo tópico, que fala de divergência ou convergência. Pessoal, isso aqui é o quanto que a lente, a divergência é o cálculo do quanto que uma lente, da capacidade que ela tem de desviar
ou muito ou poucos raios de luz. O quanto que ela vai desviar, se ela vai desviar muito, se ela vai desviar pouco. Então, nós sabemos que as lentes, tanto convergentes como divergentes, elas vão desviar os raios de luz. Tranquilo? Como é que eu calculo essa vergência? Como é que eu calculo essa situação? O cálculo, ele é feito, tá certo? A vergência, ela é definida como o inverso da distância focal. Se ele der o valor da distância focal, você inverte ele, tá certo? E aí a gente encontra aí, por exemplo, a vergência. Agora a gente vem aqui para a equação de Rayleigh, tá bom? Isso aqui é importante porque nós vamos calcular aí, por exemplo, as vergências, tá certo? Das lentes, o quanto que elas, cada tipo de lente, ela pode desviar. Lembrando que as lentes também elas são utilizadas bastante nas correções ópticas, tá bom? E muito utilizada para aumento de imagem, para correção de defeitos visuais, defeito que eu digo, problemas de miopia, hipermetropia, astigmatismo. Então, esses tipos de problemas de ametropias que o nosso olho tem é corrigido por lentes, tá bom? Lentes esféricas. Então, para a gente calcular o quanto de desvio que essas lentes elas vão fornecer para a gente utiliza aí a equação de Rayleigh, tá bem? Onde a vergência é igual, a vergência dessa lente vai ser igual. Só uma observação aqui, ó, que lentes convergentes têm distância focal positiva, lentes divergentes têm distância focal negativa. É só uma curiosidade aqui, ó, com relação a descrição aqui que ele da relação dos dois tipos de lente que ele vai utilizar aqui, que ele usou como exemplo uma biconvexa e uma plano côncava, tá bom? Professor, essas equações é só para esses dois tipos de lente? Não, não, não é só para esses dois tipos de lente. Essa primeira equação aqui é a vergência das lentes de bordas finos e essa aqui é a equação para as lentes de bordos grossos. Beleza? Perdão. Essa primeira aqui é para aquelas que possuem a relação de duas esferas, e essa aqui é quando a esfera é uma esfera utilizada para gerar a lente. O professor confundiu aqui. Então, ó, essa primeira equação é quando a minha lente é formada por duas esferas. Essa segunda equação é quando a minha lente é formada por uma esfera. Tá bom? Que eu tenho a plano côncava e a plano convexa, tá bom? Quando for uma plano côncava ou uma plano convexa, eu utilizo a segunda equação. Para todas as outras lentes, eu utilizo essa primeira equação, tá bom? Então, ó, onde a vergência é o índice da lente, a razão do índice da lente pelo índice do meio, que é o índice lá de refração da lente dividido pelo do meio, menos 1, igual, multiplicando pela soma dos inversos dos raios, ou seja, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Essa fórmula aqui é a mesminha dessa aqui, ó. A diferença é que aqui eu tenho duas esferas, por isso que eu tenho R1 e R2. A de baixo, como só tem uma esfera, apenas o R, tá bom? Da esfera, que é utilizado. Ok? Pessoal, pode ser associadas várias lentes para e elas terem diferentes comportamentos. Por exemplo, uma máquina fotográfica, você tem ali associação de lentes nela, para dar um efeito de aproximação, de melhora na qualidade das imagens das fotos, tá certo? E para mim calcular as divergências dessa associação de lentes, é simples, é só eu fazer o somatório, tá bom? Do inverso das distâncias focais, que é dada pela lá essa relação aqui, ela é tirada lá da equação de Gauss. A priori, para o entendimento de vocês, é só fazer a somatória das vergências de cada lente. Se eu associei várias lentes, então eu vou somar, posso calcular separadamente a vergência da lente 1, da lente 2, da lente 3, e aí eu somar o valor dessas vergências. Tranquilo?
Beleza? É basicamente esse aqui, pessoal, o assunto deste capítulo, que é a parte analítica das lentes, tá certo? Nos exercícios, vai ter como vocês visualizarem melhor a aplicação dessas fórmulas. São fórmulas simples, apesar de ser extensa, mas são fórmulas simples, tá bom? E aí, vimos aqui já uma parte do estudo de lentes esféricas. Posteriormente, nós vamos ver a óptica da visão, que envolve o globo ocular. Vamos falar lá da estrutura do olho humano, a formação de imagem dentro do olho. É uma parte bacana aí, tá bom? Essa parte analítica ela é bem simples mesmo, é a aplicação de fórmula. A parte gráfica ela é uma parte mais extensa. Espero que tenha ficado entendido aqui, tá bom? A maioria desses dados aqui, pessoal, eles vão dar para vocês e o restante é substituição de fórmula. Não tem muito segredo, não. Tá bom? Então, ficamos por aqui. Um abraço, até a próxima aula, tá bem?